Saudações, Johnny na voz, bem-vindo ao meu canal. Esse dia finalmente chegou. Eu queria agradecer as pessoas que me mandaram direct no Instagram, meus brother também que me deram uma ajuda moral. João, você vai conseguir, faça. Estou aqui hoje muito feliz. E para coroar esse primeiro vídeo, vou pedir a bênção do nosso grande mestre. Não vou falar o nome não. Esse truta aqui, velho. Me abençoe, cara. Me abençoe. Antes de fazer esse primeiro vídeo, eu pedi para vocês uma votação bem simples no Instagram e das 3 opções ganhou composição profissional com Element 3D. Meu irmão, que rascada. Eu queria deixar bem claro o que eu vou apresentar aqui para vocês. Eu diria que serve para uma pessoa iniciante que está começando no Element e uma pessoa já que usa bastante tempo. De qualquer forma, esse vídeo vai atender essas duas pessoas. Eu vou tentar ser didático e simples, então eu fiz um exemplo aqui bem simples para vocês entenderem o ponto que eu quero chegar. Mas galera, se atentem, tá? Eu vou te falar que eu não sei se é um tiro no pé pra mim, mas de tudo que eu poderia passar, cara, isso é muito importante, meu. Não tem como eu colocar de outra forma. Então, você pode até achar bobo, talvez algo que você já saiba, mas você que nunca viu isso, trate com carinho, olhe com carinho, pense em talvez adotar isso no seu workflow, vai te ajudar, não só no Element. Então, o que eu vou te passar hoje são técnicas que eu conseguiria replicar em outros softwares na hora da composição, tá? Então não é uma coisa do Element específico, mas no Element, no nosso caso, vai ajudar muito pela facilidade de ajuste, considerando um trabalho que sim vai ter uma carga pesada de ajuste, certo? Então nada mais fácil do que eu prever isso e ter uma setagem pensando nas alterações. Eu vou mostrar a parte negativa, tá? Tô colocando desse jeito, você vai achar que é uma maravilha, mas não é tão maravilha assim. Tem a parte negativa sim. Pessoal, não me achem louco, tá? Eu tô com o After aberto aqui. Vocês estão ali, mas eu vou acabar olhando e falando mais pra frente, certo? Porque a minha câmera tá aqui. Antes disso, eu queria fazer um tutorial só pra vocês entenderem, deixa eu abrir aqui, como é que vai funcionar meu esquema de telas, tá? Pra você que não tá vendo, aqui desse lado eu tenho um monitor, aqui eu tenho outro e aqui eu tenho outro. Esse monitor é meu monitor principal, esse monitor é meu monitor secundário, onde eu coloco as ferramentas, e esse terceiro monitor é meu monitor de preview. A forma que eu trabalho, é muito importante para mim eu ter sempre um monitor preview vendo em tela cheia. Isso me ajuda de várias formas, principalmente em equalizar tamanho de coisas. Quando você trabalha com a tela reduzida, você não tem uma noção perfeita das dimensões. Às vezes, quando você vai dar um play numa tela maior, você se surpreende com o tamanho das coisas, as proporções mudam. Então, eu acho essencial ter um monitor de preview. Isso é minha opinião. Então, eu gosto muito de ter um monitor de preview e sinto muita falta dele quando eu estou sem. Mas o tutorial que eu queria dizer é o seguinte. Essa daqui é a minha tela principal, tá? Então, eu tô aqui no cantinho, você vai ver a minha tela aqui do After e zaz. É isso aí. Essa outra tela, eu tenho todas as telas juntas, então quando eu precisar mostrar alguma coisa aqui do efeito, você vai ver, ó. Em contrapartida, você tem uma tela cheia do preview também. A tela 3, que é a tela do meu preview, você vai ver que a gente tem a imagem tela cheia. Então, uma possível explicação específica eu posso fazer nessa tela. E a quarta tela, temos de volta, eu tenho a tela full aqui, quando eu precisar falar, eu vou falar para essa tela. Fácil, vai. Eu queria depois que vocês deixassem no comentário se ficou confuso. Eu pensei dessa forma para mostrar, porque aqui como eu tô com várias telas, quando eu mostrava uma tela só eu perdi as ferramentas, então eu cheguei nessa configuração pensando nessa qualidade de eu poder mostrar a ferramenta, eu poder mostrar uma tela cheia para vocês, tá bom? Espero que não fique confuso, se puderem, deixa aqui no comentário, me falem da tela, se ficou legal esse esquema de troca de tela, se o meu microfone tá bom, para mim é que eu tô ouvindo tá bom, mas eu queria um feedback de vocês, tá? Para melhorar na próxima. Então passando essa parte inicial, bora, que hoje a giripoca vai piar, meu irmão. Então vamos lá, parar de enrolar. Estou aqui com o After, nenhuma novidade. Vou criar uma composição nova, Full HD 120 frames. Ok. Vou criar um sólido. Esse sólido vai se chamar E3D Base. E aqui, vamos lá. Eu coloquei esse primeiro vídeo como composição profissional com Element 3D. O que isso significa? Tentando resumir. Uma pessoa que acabou de começar no Element, ela vai tentar extrair tudo que é possível do Element com um layer só. Então o que significa? Que eu vou fazer um Element, eu vou ligar o Occlusion, eu vou fazer uma iluminação, vou botar para quebrar, vou subir a qualidade e zaz, vou torcer para dar certo. O que acontece isso quando eu tenho, por exemplo, que depois eu posso deixar para vocês aqui, que é um clipe de 3 minutos feito no Element. E aí, como é que será que funciona isso?
Galera, você vai trabalhar por steps. Sempre que você quiser extrair o máximo do Element, você vai ter que trabalhar com ele separado, trabalhando os passes. Então, assim, tire da sua cabeça que um layer vai resolver sua vida. Eu vou construir uma cena com uma qualidade boa quando eu quebrar essa cena em vários pedaços e trabalhar os pedaços de forma independente. Eu vou mostrar isso na prática. Mas onde eu quero abordar o elemento profissional? O elemento profissional, você vai ter um controle maior. Quando alguém te contratar para fazer um filme, ainda mais um filme de marca, cara, esteja preparado que eles vão pedir coisas que você vai cair da cadeira, tá ligado? Como é que funciona um 3D vida real? Um 3D vida real vai trabalhar com step. Qualquer tipo de ajuste, se possível, eu vou tentar resolver na comp e não vou render de novo esse material. Então é muito importante, e as pessoas se preocupam muito com isso hoje em dia. Hoje em dia não, né? Desde sempre trabalhando com 3D, é ter os steps. Então hoje em dia se acostumou muito a você, no 3D você solta um build, né? Eu conheço como build, que seria um render final daquilo. Antigamente isso era mais difícil, você recebia os renders separados. Então vinha a normal map, vinha a iluminação, reflexo, tudo separado, occlusion separado. Então vinha tudo separado. Então o meu princípio que eu vou aplicar aqui é dessa forma. Esse exemplo, considerando o elemento profissional, você vê onde eu quero chegar, é quando eu vou fazer um logo de um cliente, o cara tem um RGB específico, o cara é chato, ele vai bater no RGB, o azul é o azul. Então eu vou te mostrar uma forma de criar isso, de ter isso separado. Beleza, Creuza, vamos embora. Então vamos lá, vou começar colocando o element. Olha que interessante, ó. Ctrl espaço, meu element é o atalho 1. Então eu caio no element aqui, certo? Cena setup, de boa. Aqui dentro, galera, ó, eu vou criar um plane, vou dar um sizezão no menino aqui, ó. Pumba. Vou criar um, nossa, tô cego, cubo. Eu não vou acertar a posição dele, vai ficar assim mesmo. Aqui, vamos lá, só para me facilitar lá fora, eu vou... Esse aqui é o 2 e esse aqui é 1. Aqui tá no plane e aqui tá no box. Beleza, ok. Show. Aqui eu vou criando uma câmera. Na câmera eu vou usar 28 mesmo, galera. Câmera é um negócio muito interessante e muito importante, tá? Isso aqui pode salvar a sua vida. Só isso aqui, ó. Vamos entrar nesse mérito agora, vou de 28. Talvez mais pra frente a gente pode entrar mais nisso, mas por enquanto é a 28 e tudo certo. Aqui no Element, eu vou vir aqui no grupo 1, null, grupo 2, null. Galera, presta atenção. Você sempre que puder, trabalhe com o null aqui. Isso aqui é vida. Isso aqui não controle. Os elementos antigos, o controle era feito aqui dentro. Eu não tinha o null lá fora. Eu não sei em que versão que esse null apareceu, mas cara, isso aqui é a revolução do Element, das versões antigas para as novas, que é você ter o null. Deixa eu ver qual que é. Esse aqui é o quadrado. Eu vou colocar aqui quadrado. Vocês viram que eu não troquei o nome aqui no começo? Eu já tive alguns absurdos de trocar esse nome e meu elemento se perder. Então eu adotei a postura de sempre manter o nome que ele colocou e para me ajudar eu coloco o nome que eu preciso na frente do nome original, certo? Aqui eu vou colocar plane e tá tudo certo. Câmera, vou criar um null, certo? Vou deixar o null em 3D. Vou linkar a minha câmera no null. Vamos ver aqui de lado. Ficou essa coisa linda. Só para você entender, ó, a câmera está no ponto do null, tá? Se eu rotacionar a câmera, o que vai acontecer? Ó? Então, eu tenho um ponto de interesse no elemento que eu preciso. Isso aqui me facilita. Então, beleza. Voltamos para a câmera. Deixa eu ver se eu estou no lugar certo. Sim. Quadrado. Não, primeiro eu vou... Deixa eu só mexer um pouco no ângulo aqui. Isto. Esse quadrado eu vou colocar aqui. Aqui tá bom. Galera, isso aqui é importante, ó. Isso aqui é a qualidade do Element. O mínimo, presta atenção, o mínimo. Então o seu básico é 2 aqui, no super sampling, e esse carinha ticado, certo? Isso aqui é o básico, velho. Eu tô trabalhando uma cena de Element aqui bem simples, tá ligado? É um cubinho. Mas esse é meu básico. Então eu tô reforçando isso porque até uma cena que eu não precisaria disso eu vou ativar. Isso aqui é o feijão com arroz, certo? A sua base é essa e você vai crescer disso pra frente. Você nunca vai trabalhar abaixo disso, tá? Então beleza. Temos o meu quadrado aqui. Eu vou dar uma pequena rotacionada no meninão. Vou colocar aqui uns 45 graus. Aqui só pra me facilitar vou colocar um menos 30. Beleza. O meu plane, eu vou dar um grau nele. E tá aí. Esse aqui é a minha base, certo?
Vamos começar com a Jeripoca Piano. Então, ó, voltamos para o Element. Cara, olha o que eu vou fazer. Vou usar um Flat Color. João, você é louco. Olha o que vai acontecer. Olha o meu plane. Isso aqui eu não gosto. Olha o que aconteceu. Ó. Eu arrastei o material um para um, outro para outro. O que o Element vai fazer? Ele vai achar que são dois materiais diferentes. Eu não gosto disso. Quando você está com um projeto grande, isso aqui te dificulta. Então eu sou muito rígido em ter sempre o mesmo material. Ó, um só. Por quê? Porque quando eu mudar aqui vai dar certo. Ele está aplicado no lugar certo. Então beleza, eu vou manter o azulzinho ali. E por enquanto aqui é só. Fechou. Eita, olha o que aconteceu, velho. Eita, nós. Beleza, galera. Aí, acho que para me facilitar, eu vou colocar um sólido da cor do Element. Então eu vou colocar BG2D, vai. Só para eu não me perder. Beleza. Agora a coisa vai engrossar. Olha o que eu vou fazer. Eu vou duplicar o meu Element. Eu vou chamar esse cara aqui, ó, de Occlusion, tá? Vou dar um solo no meninão. Então aqui, voltamos para o Element. Render Settings, Ambient Occlusion. Tome. Ligou. Aqui eu vou aumentar. E olha o que eu vou fazer. Output Ambient Occlusion. Meu Deus do céu, o que é isso, João? Isso aqui é um Occlusion raiz, tá ligado? Occlusion é branco e preto, meu irmão. Isso é Occlusion. Então aqui eu costumo usar a qualidade do Occlusion. Aqui no preset eu acho mais fácil. Então eu costumo usar High. Sempre uso High. Eu vou dar um Multiply, tá? Eu vou abaixar aqui, ó. Então aqui eu vou colocar 10, tá? Então temos um chão azul, um cubo azul e um Occlusion. O que eu vou fazer agora? Vou pegar a minha base, vou duplicar e aqui eu vou colocar volume. Vocês vão entender. Volume. Vou dar um solo, voltamos para o Element. Esse aqui eu dupliquei da base. Deixa eu ver se ele está com o Occlusion ligado. Não. Então esse aqui é a base. Ok. Vou entrar no Element novamente. E aqui nesse cara eu vou pegar esse cubo. Olha o que eu vou fazer, ó. Eu vou colocar esse metal. Environment, eu vou aumentar o repeater dele, vou colocar 3, cara, eu tô usando o environment padrão, tá? Eu nem inventei moda aqui, que eu costumo usar outro environment, eu gosto de usar environment, voltei, environment, ok, olha o que aconteceu, Eu acho que o meu plane eu não vou mexer nele ainda. Ok, vamos ver. Não gostei muito dele. Eu vou aqui fora, meus irmãos, mexer nesse cara aqui, ó. Deixa eu ver pra cá, aqui. Aqui eu gosto. E vou desligar o solo. Meu Deus, que coisa estranha. Eu gosto de trabalhar o Occlusion por cima do que é mais escuro. E em cima do Occlusion, para cima, eu vou trabalhar reflexo, eu vou trabalhar specular, eu vou colocar para cima do Occlusion. Se eu coloco a parte branca por baixo do Occlusion, ele vai acabar escurecendo e fica estranho, tá? Esse volume aqui, olha o que eu vou fazer. Eu vou vir aqui e vou dar um soft light. Você viu o que aconteceu, ó? Ó. Sacou? Deu um voluminho já, hein? Então, olha que interessante. Esse Occlusion aqui, o bagulho tá forte demais, hein, velho? 5. Vocês estão entendendo o que eu tô fazendo, ó? Eu tô aqui acertando só o Occlusion. O resto é igual, ó. Os passos estão iguais. Eu tô aqui só definindo o Occlusion. Então ele vai ser só esse chorinho. Voltei com todo mundo. Agora, beleza. Bora. Dupliquei o base. Agora eu vou tentar fazer um reflexozinho. Só para dar um grau. Então vamos lá, cena setup, de novo, aqui, eu vou dar um made shadow no meu plane, vou para o meu box e vou agora fazer o meu reflexo. O reflexo, eu peguei um black gloss aqui, esse cara aqui, physical, aqui meu environment, assim, cara, deixa eu fazer... Certo? O que eu falei pro seu reflexo? O reflexo é a parte clara, então vai em cima. Vai em cima do volume e do Occlusion. Então aqui, eu vou colocar um screen. Eu acho isso legal, velho. Eu não acho ruim, não. Então esse aqui é o meu reflexo, certo? O que eu vou fazer? Base,
Esse aqui vai ser o meu spec. Pessoal, eu tava com filtro em cima da minha câmera, eu reparei que a câmera tava trocando a cor. Então eu tirei esse efeito e agora a cor vai aparecer mais normal. Ela tava aparecendo completamente diferente. Então a cor é o que você tá vendo, é um azulzinho, certo? Então bora continuar. Vamos lá. O que nós temos até agora? Temos um BG azul. Temos uma cena que não parece que está aqui, mas está aqui. Temos um volume, certo? Com soft light. Depois temos um occlusion, um multiply. E depois temos um reflexo, tá? Aqui ele continua com multiply. Pessoal, eu tô de volta. A minha câmera ontem me sabotou, fiquei sem bateria. Eu tô com o projeto aqui. Eu tô achando que tá muito longe. Eu vou chegar... Ixi, o reflexo zoa. Vou colocar um menos 20 aqui. Tá, foi muito. No centro da tela. Isso aí, cara. Isso aí. Eu acho que eu vou dar uma tingida nele. Ele tá com a cor meio... Então coloquei pra colorizar. Puxar pra cá. Eita. Vou vir pra cá. Vou. Olha. Vou ver mais um pouquinho. Eu acho que é aqui, hein? Eu gosto disso. Tá. Olha que interessante, cara. Eu tô colocando aqui um rosa, né? Um pink. Mas eu tô achando muito saturado ainda. Então, tem uma diferença ó, antes, depois. Antes, depois. Pelo occlusion vir branco e preto, a partir do momento que você der um multiply, ele vai ficar dessa forma aqui, ó. Ele vai ficar em teoria falso. Como a cena é toda azulada, não teria porque ele tá preto. Então você vem aqui e coloriza ele, ó. Deu uma tingidinha nele pra ele integrar, tá vendo? Esse meu reflexo aqui, eu achei que ele saiu do lugar que eu gostava dele. Pessoal, o que eu fiz aqui? Eu fiz uma animaçãozinha bem simples, ó. Aqui era o null da câmera. Eu fiz uma rotação nele. E aqui era o null do quadrado. E eu fiz uma rotação nele, ó. Então, deixa eu dar um play aqui. A animação ficou assim. Parou. É isso. Pessoal, eu acabei adiantando um pouco esse trecho final. Eu reparei que o vídeo está ficando muito longo. Eu vou ser bem sincero que eu não tenho a mínima noção de quanto para vocês é um vídeo bom. Eu sei também que vídeo longo é chato, então eu não sei. Talvez deixem nos comentários aqui qual vocês acham que é um tempo legal, assim. É claro que esse número vai variar. Deixa eu trocar de câmera. Então, ó, eu vou usar essa daqui, que é a tela cheia. Beleza. Então, vamos lá. Eu tô ligando aqui, não acontece nada. Esse aqui é o reflexo no chão. Beleza. Eu dei um bafinho no chão, ele roda junto com a câmera. Que é o meu volume, aquele layer volume. Primeiro step de occlusion. Fiz um segundo step de occlusion, esse usando Ray Tracing. Que ele é melhor sim, gosto de dosar os dois tipos, tá ligado? É normal eu ter trampo porque eu tenho dois occlusions, usando os dois, né? Esse aqui é nosso reflexo. Aqui eu fiz uma sombra, beleza. Aqui eu dei mais um detalhezinho no chão para dar um voluminho. Aqui eu fiz mais um specular, né, vindo do outro lado ali, por causa da sombra. Eu projetei a sombra para a direita e tentei estourar a outra face, né. Aqui, galera, posso explicar mais para frente, eu fiz um step de desfoque, tá? Mas sem usar o desfoque da câmera do After, usando o mapa de desfoque e desfocando. Não vou entrar nesse mérito, mas isso aqui já dá uma boa casada, tá vendo, ó? Isso aqui me ajuda muito com as bordas, às vezes as bordas serrilhadas. Eu consigo tirar muito usando isso, tá? Essa técnica é muito interessante. Aqui, eu vou mostrar lá fora depois, mas eu fiz um bafo em volta. Aqui eu fui no look, eu coloquei uma aberraçãozinha cromática, coloquei uma lentezinha bem de leve. Vamos lá, e esse é o play. Com aquela rotaçãozinha, ó. O reflexo ali tá legal.
Cara, eu achei que ficou bonitinho, ficou integradinho, sabe? Voltamos para cá. Deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu tirar isso aqui. Deixa eu ir pro tablet. Só para vocês entenderem, ó. Agora eu vou mostrando. Aquele layer aqui não tem nada. O reflexo do chão. Ele tá aqui fora. Esse aqui é o volume. Tá aqui. Vem pra cá. Beleza. Primeiro step de occlusion. Segundo step de occlusion. Primeiro step de reflexo. Aqui veio a sombra. Olha como é que eu fiz a sombra, ó. Vocês estão vendo que tá tudo separado? É a mesma cena, ó. Só que aqui eu fiz uma cena setada para sombra, saca? Ó. Beleza, com a sombra pronta, eu volto aqui nele e vou dar uma dosada, ó. Ó como é que a sombra veio para mim. Deixa eu ver 65, ó, ela ficou assim. Então o que eu fiz? Tirei a opacidade e dei um tapa na cor para dar uma encaixada ali. Show! Aqui eu tenho mais um stepzinho do chão, ó. Ele pega a borda aqui e faz isso, legal. Para dar um pelinho no chão. Aqui, ó, eu também fiz uma configuração só para fazer essa iluminação, ó. Tá vendo quantas luzes eu tenho? Então, beleza. Esse é o 3, esse é o 4. O 4 eu tentei priorizar mais as quinas, tá vendo? Mas você tá vendo como é minucioso? Eu tenho step só para quina. Para fazer o estourinho da quina, eu tenho step para chegar naquele resultado. Se eu tenho tudo junto, se eu preciso estourar essa quina dessa forma que a gente está trabalhando aqui, isso aqui vai dar muito trabalho, meu irmão. Meu senhor. Então, se você trabalhar separado, você faz o que você precisa, que é a quina, e devolve para o resto. Então, você tem um controle muito maior. Aqui, eu acho que eu dupliquei a quina para dar um glowzinho, beleza. Aqui eu fiz mais um. Esse step, por exemplo, eu senti falta de uma luz que eu fiz. Eu peguei um step pronto meu e fiz só o que eu precisava. Eu adicionei só isso aqui, ó. Tudo pronto, eu adicionei isso aqui, tá? Esse aqui são os nulls. Aqui que eu comentei do desfoque, ó. Então eu vou desligar e ligar, ó. Tá vendo como essas bordas aqui me ajudam, ó? Como ele integra, tá vendo? Tá vendo aqui, ó? Ó. E como é que eu faço isso? Eu tenho um mapa. Esse mapa se mexe, tá? Costumo deixar ele sempre animado. Então é um desfoque aqui que ele vai se movimentar um pouco, né? Voltamos, deixei de 100. Aqui eu tenho bafo. Galera, isso aqui é demais, ó. Só pra você entender. Isso aqui é um layer preto. Você faz uma máscara aqui com feather bem grande e você vai vir nesse cara aqui, ó. Classic Color Burn. O que ele vai fazer? Velho, na moral... Isso aqui é muito útil, mano. Porque eu uso isso, ó. Eu achei que era necessário, eu dei mais um pelinho de contraste aqui. E eu coloquei um grão. Galera, eu amo esse grão aqui, é o grão do After, tá? Você pode usar noise, não é o fim do mundo. Eu uso noise em alguns casos, mas sempre que eu vou considerar um grão de finalização, que é o que eu tô usando lá em cima para entregar o material, eu vou para esse grão aqui. Eu posso estar viajando, mas para mim eu sinto uma diferença muito grande de um noise normal para esse tipo de grão aqui. E ele é muito mais pesado, tá? Então o que esse grão vai fazer, ó? Deixa eu desligar ele. Acho que eu fui muito também, ó. Eu tiro a dureza. Ele tá todo digitalzinho assim, mas quando eu coloco um grãozinho, cara, ele fica um pouco mais perto da realidade. Ó, esse é o resultado final. O que eu gostaria de reforçar é assim, para os próximos materiais que eu vou soltar, isso que eu expliquei hoje é muito importante. Então assim, isso que eu te mostrei é uma coisa que você pode usar de várias formas em outras situações. Mas em tudo que eu vou mostrar, isso aqui que eu te mostrei vai ser essencial. Essa forma de trabalhar estepada. Muita gente já conversou comigo por direct ou enfim, reclamou que o elemento é pesado, que o elemento trava. Ele é pesado e trava? Ele é pesado e trava, mas não dessa forma. Você sabendo pilotar ele, você tem que ter uma noção de ele vai começar a ficar meio pesado. Você não pode esperar o seu projeto tá um turbilhão e falar assim, cacete, tá muito pesado. Não. Você desde o começo tem que ficar sentindo, o seu play começa a demorar, você inventou você fez um occlusion muito acima da média ali, a máquina começou a pipocar. Tem que ficar pilotando isso. Galera, chegamos ao fim. Como eu disse, foi um projetinho bem simples, foi um cubinho. Mas eu vou te falar que esse cubinho, para chegar
nessa iluminação, nesse acabamento dele, cara, isso é chatinho. Imagina eu tentar fazer tudo que eu fiz da forma que você viu de uma vez só. Tentando equalizar a sombra junto, tentando equalizar o occlusion junto. Eu não mostrei ali, mas muito step meu de iluminação, eu vou e dou um pelinho na cor, não uso ele duro, sabe? Então você vai aos pouquinhos somando as coisas e chegando nesse resultado. Mas se você chegou até aqui, muito obrigado, espero que você tenha gostado. Foi bem interessante para mim fazer, eu nunca tinha gravado, foi minha primeira vez. Então eu já reparei que no começo o meu microfone deu uns popzinhos, teve a questão do filtro da câmera, que eu vou ajustar na próxima. Aprender com os erros desse para melhorar no próximo, né? Falou, galera!